Olá! Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, sobre equação do segundo grau na incógnita x. Então, toda equação de segundo grau, ela pode ser colocada seguindo este padrão, ou seja, essa forma, onde A, B e C são números reais. Então, vamos prestar bastante atenção. Toda a equação que for escrito nessa forma aqui, ou seja, para cada letrinha A, B e C, colocamos algum valor específico. Como, por exemplo, 2x² mais 5x mais 3 igual a 0. Para ser uma equação completa, nós precisamos observar se os valores de A, B e C são diferentes de 0. Porque se algum desses valores for 0, nós não teremos uma equação de segundo grau completa, e sim uma incompleta. Mas nós vamos aprender agora a completa. Primeiro, eu vou explicar para vocês como distinguir uma equação completa da incompleta. Vamos observar essa aqui. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, nós temos aqui o primeiro termo, que é aquele que está acompanhado do x². Então, aqui eu não tenho valor nenhum. Toda vez que eu não tenho valor nenhum, é como se tivesse o 1. Então, nós temos aqui que A vale quanto? 1. B vai valer menos 5. Importante não esquecer de colocar o sinal. Menos 5. E C vai valer quanto? Mais 6. Agora, olha um segundo exemplo. Menos 9x² mais 3x igual a 0. Então, quem é o valor de A? Lembra que é aquele que é acompanhado do x². Então, aqui o valor de A vai ser o quê? Menos 9. O valor de B vai ser esse aqui, ó. Mais 3. E o valor de C eu tenho? Não. Então, o valor de C é igual a 0. Muito bem. Então, pode ficar faltando o termo B, que vai ser 0. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma equação completa, porque eu tenho um termo igual a 0. Então, é importante lembrar que aquele número que está acompanhado do x² equivale ao termo A. Aquele que está acompanhado só do x é o termo B. E aquele que não tem incógnita nenhuma, ou seja, que não tem o x, é o valor de C. Então, vamos passar para a resolução nesse momento. Vamos observar essa equação. x² menos 4x mais 4 igual a 0. Então, para resolver qualquer equação do segundo grau completa, ou seja, aquela que eu tenho o valor de A, B e C, existe uma fórmula que eu vou ensinar para vocês aqui embaixo. A fórmula é a seguinte, ó. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B² menos 4AC sobre 2A. Essa aqui é a fórmula. Não muda, sempre é a mesma coisa. Sendo que eu tenho uma outra forma também de resolver, que é uma outra fórmula, bem parecida com essa, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, eu posso usar essa ou essa. Qual é a diferença? Este resultado que está dentro da raiz. Eu posso fazer ele separado e colocar só o resultado aqui. Ou eu posso fazer ele direto, que é a que eu mais indico a vocês. Mas quem fizer dessa forma também está certo, não está errado. Então, vamos resolver agora. Vamos lembrar como é a fórmula? Ó, x é igual a menos b
mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, vamos resolver. Eu vou resolver aqui com caneta, que fica mais fácil para vocês resolverem. Vamos centralizar aqui, para vocês poderem conseguir ver. Prontinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Lembra que o valor de A é aquele que está acompanhado do x ao quadrado, que nesse caso aqui não tem nada. Então, é como se fosse o quê? O 1. O valor de B é aquele que está acompanhado de x. Quem é? O 4. Não esquecendo do sinal, é o quê? Menos 4. E o valor de C é aquele que não tem letra nenhuma. Então, no caso, mais 4. Preciso colocar o mais? Não, só coloquei isso para vocês observarem melhor. Agora, o que eu vou fazer? Olha a fórmula. A fórmula tem o B, tem o A, tem o C. Eu só vou substituir. Quando vocês olham a fórmula, vocês já ficam logo preocupados. Mas calma, é só substituir. E quem eu quero encontrar? O valor de x. Então, vai ficar x igual. O que a fórmula diz? Menos b. Quem é b? Menos 4. Lembra da regrinha? Menos com menos, mais. Ou seja, sinais iguais, sempre mais. Então, aqui eu vou substituir, no lugar de b, o valor que ele pertence, que nesse caso é o 4. Se é mais 4, eu não preciso colocar. Por quê? Menos com menos, mais. Então, 4. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é o b? Menos 4. Como é menos 4, eu vou colocar entre parênteses e vou colocar o 2 em cima. Ó, b ao quadrado, coloquei. Menos 4 ao quadrado. O menos da fórmula, o 4 da fórmula, e depois está me dizendo para eu ver quem? O valor de A. Quem é A? 1. Depois o valor de C. Quem é C? 4. Pronto. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Sobre, quem está aqui? 2. Sobre A, multiplicado por A. Quem é A? 1. Espero que seja tudo bem até aí. Pronto. O que eu fiz aqui? Só substituir. Agora eu vou encontrar o resultado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver quem está dentro da raiz quadrada. E o restante eu vou repetir. Vamos comigo. Então, aqui vai ficar x é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de... quanto é 4 elevado ao quadrado? Ih, não sei. Então, vou aqui no cantinho, no meu rascunho. Ó, rascunho. Eu vou efetuar quanto é menos 4 ao quadrado. Lembra que eu expliquei para vocês que toda vez que o número é elevado ao quadrado, não é eu fazer 2 vezes 4, é eu repetir ele 2 vezes. Então, menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. Uma dica, sempre aqui, não importa se o número é positivo ou negativo, sempre vai dar um resultado positivo. Por quê? Base negativa elevada a expoente par, que nesse caso 2 é par, o resultado é sempre positivo. Então, aqui vai dar 16. Então, eu não preciso me preocupar com o sinal que está dentro do parênteses no número elevado ao quadrado, porque vai dar sempre mais. Agora, aqui não. Aqui eu tenho que estudar o sinal. Vou pensar primeiro. Antes de resolver, vou ver qual é o sinal. Vamos lá? Menos com mais. Menos, porque sinal diferente, menos. Menos com mais, menos. Então, aqui vai prevalecer o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Isso aqui sobre 2 vezes 1, 2. Tudo bem até aí? Agora eu vou resolver quanto que é 16 menos 16. X é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de... Opa! 16 tira 16, dá quanto? 0 sobre 2. Qual é a raiz quadrada de 0? Como é que a gente faz para achar a raiz quadrada? Só pensar o número que ele, vezes ele mesmo, vai dar 0. Então, nesse caso aqui, ó, 0 vezes 0 é 0. Então, a raiz quadrada de 0 vai ser 0.
Então, ó, x é igual a 4 mais ou menos 0 sobre 2. Olha só que interessante, aqui eu tenho um mais e aqui eu tenho um menos. Então, toda a equação completa eu vou ter que calcular um valor para mais e um valor para menos. Então, vou ter o x uma linha e o x duas linhas. X uma linha eu vou fazer o mais, mas não importa se você começar pelo menos. Então, x uma linha vai ficar 4 mais 0 sobre 2. E o x duas linhas, 4 menos 0 sobre 2. Vamos calcular. 4 mais 0, 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Agora aqui, 4 menos 0, 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui eu tenho o mesmo resultado, ou seja, eu tenho apenas uma solução, que nesse caso aqui é o 2. Tudo bem até aí? Então, ó, nós já vimos que numa equação completa eu posso ter uma solução. Agora, no exemplo 2, eu posso encontrar mais duas soluções. Ou uma solução ou nenhuma solução. Vamos descobrir. Essa eu vou fazer um pouco mais rápido. A fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Então, vamos substituir aqui. O valor de A é 3, o valor de B, menos 2, e o valor de C é 4. Então, menos B, né? Menos 2, então menos com menos, mais, vai ficar 2. Mais ou menos raiz quadrada, quem é o B ao quadrado? Menos 2 ao quadrado. Menos 4A, quem é A? 3. Quem é C? 4. Sobre 2A, quem é A? 3. Agora, vou calcular. X é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Agora aqui, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. Aí, ó, sempre a gente vai por rascunho se a gente está na dúvida, ó. 4 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4... 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 48, é isso? E isso, ó. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Menos 48. Sobre 2 vezes 3, 6. Tudo bem até aí? Aí vai fazer agora. X é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 48 menos 4. E aqui... sinais diferentes. O que eu faço? Vou pegar o sinal do número maior e vou diminuir. 48 tira 4. 44. Lembra que aqui, ó, eu somei. Não, perdão. Aqui eu diminuí também, mas eu podia somar. Se aqui fosse mais, eu ia somar normalmente, porque os dois eram positivos. Agora, quando eu tenho um positivo e um negativo, eu tenho que... se o sinal for diferente, eu vou pegar o sinal do número maior e vou diminuir. Se for igual, eu vou somar. Menos 44 sobre 6. Opa, uma raiz quadrada negativa. Como o nome diz quadrado, não existe nos números reais valor para esta raiz quadrada. Então, toda vez que der negativo a raiz quadrada, eu vou colocar esse símbolo que não existe raiz, tá? Não existe. Então, ou seja, toda vez que der um número negativo, eu vou dizer que não existe raiz. Ou seja, não existe solução. Não existe raízes negativas, ó. Não existe raízes reais. Tudo bem? Então, não podemos extrair a raiz quadrada de um número negativo. Não esqueçam disso. Toda vez que der um número negativo, a gente para por aqui e coloca que não existe raízes reais. Então, essa equação aqui teve solução? Não teve. Então, eu já vi que eu posso ter uma solução e posso ter nenhuma solução. Agora, no último exemplo, vamos ver se a gente pode ter outro tipo de resposta. Vamos lá. X é igual a menos b. Essa é a fórmula. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Isso tudo sobre
2A. Valor de A é 2, valor de B é menos 7 e o valor de C é 3. Então, vamos substituir. X é igual a menos B, menos 7. Então, vai dar menos com menos, mais 7, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Quanto que vale B? Menos 7 ao quadrado. Menos 4A, quem é A? 2. Quem é C? 3. Isso aqui tudo sobre 2A. Beleza? Então, vamos lá. X é igual a 7 mais ou menos raiz quadrada de 7 vezes 7, 49. Menos com mais? Menos. Menos com mais? Menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Muito bem. Sobre 4, porque 2 vezes 2, 4. Então, x é igual a 7 mais ou menos raiz quadrada de... Opa! Vou lá para o meu rascunho. 49 menos 24. 9 tira 4, 5. 4 tira 2, 2. 25. Isso tudo sobre 4. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 25? É o 5. Então, x é igual a 7 mais ou menos... Qual é o quadrado de 25? 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Sobre 4. Agora, eu vou para as respostas. X, uma linha, x, duas linhas. X, uma linha, valor positivo. 7 mais 5 sobre 4. E aqui, valor negativo. 7 menos 5 sobre 4. 7 mais 5, conta no dedo se errou. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para não errar, não é vergonha contar. Sobre 4. 12 dividido para 4, 3. Agora aqui, 7 tira 5, vai ficar o quê? 2. 2 sobre 4. Dá para dividir o 2 para 4? Não. Então, o que eu posso fazer? Simplificar. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos dividir pelo 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Não dá para dividir mais, parei por aqui. Então, aqui a solução, quem seria? O 3 e o meio. Então, aqui eu tenho quantas soluções? 2. Então, numa equação de segundo grau, admite-se 2 soluções, uma solução ou nenhuma solução. Essa é a resposta de uma das atividades que está na listagem, tá? Do formulário. Então, lembrando que logo uma equação de segundo grau tem 2 soluções, uma solução ou nenhuma solução. E o lembrete para vocês da equação de segundo grau. Não esqueçam, tá bom? De cumprir com as tarefas. E na quinta-feira eu vou apresentar um vídeo da solução do nosso formulário, da nossa questão na primeira listagem do Google Forms, tá bom? Estou ansiosa, aguardando as respostas de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.